Olá, meus amigos, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Davidson Almeida e hoje eu quero falar com vocês sobre a nova ordem mundial, a Agenda 2030 da ONU. Muitas pessoas conhecem por esse nome, Agenda 2030, mas na verdade o nome correto é Agenda 2030. É importante saber disso porque, ainda que você diga Agenda 2030, é importante estar fixado na sua mente que é a Agenda 2030. Por quê? Porque é literalmente uma agenda. Sabe quando você anota algo que você tem a fazer no dia tal, você coloca na sua agenda o seu objetivo, dia tal, quero estar fazendo tal coisa? Pois bem, é isso que a ONU fez. Eles desejam alcançar algumas metas, alguns objetivos até essa data, 2030. Se você nunca ouviu falar sobre a Agenda 2030, bem, eu acho o primeiro ponto que isso é muito estranho. Por quê? Porque constantemente nós vemos os crentes criando alarde por conta de coisas que são meio bobas. Num vídeo passado eu falei sobre transhumanismo e falei sobre como a tecnologia está evoluindo para fazer essa mistura homem e máquina. E no passado, já tem muito tempo na verdade, surgiu um tal de um chip que seria implantado na mão para facilitar a vida das pessoas. Eu entendo que de fato facilita bem a vida das pessoas e muitas pessoas vão querer ter esse chip, mas os crentes todos espalharam essa notícia dizendo que seria já a marca da besta, a tão conhecida marca da besta, que seria a dominação do anticristo. Bem, eu tenho uma playlist aqui no meu canal também, onde eu falo sobre escatologia, sobre a volta de Jesus, eu falo sobre a marca da besta, que para mim não faz o menor sentido tem a ver com tecnologia. A marca da besta tem a ver com uma crença. Tá lá nos meus vídeos, eu falo sobre isso. Mas o ponto é, os crentes já criaram muito alarde por conta disso. E a Agenda 2030, a Agenda 2030, é uma coisa que está passando despercebido pelos crentes. Eles deveriam estar preocupados de fato com isso. Por quê? Porque, bem, também na minha playlist, onde eu falo de escatologia, eu digo também que eu não acredito que o anticristo virá aqui do Ocidente, ele virá do Oriente, ele será um muçulmano. Mas, uma coisa que muita gente deixa passar é que o anticristo primeiro, ele não vai dominar o mundo todo. Ele vai apenas atacar uma parte do mundo, ele vai até fazer guerra com outros povos, ou seja, ele não terá um domínio global. Mas a Bíblia fala de duas bestas. E aí sim eu entendo que existe um outro poder que vai se aproveitar da força do anticristo, que vai se aproveitar do reino do anticristo, que vai apoiar o que ele vai fazer e vai estender o que ele está fazendo a outros lugares. Sim, para nós que estamos aqui no Ocidente, nós não seremos perseguidos diretamente. Claro, nós, os que ficarmos, eu espero não ficar, mas aqueles que ficarem, quando Jesus arrebatar a igreja, os que ficarem não serão perseguidos pelo anticristo, mas sim por essa outra força, esse outro grupo de pessoas que representa essa segunda besta, tá certo? Então, eu entendo, eu tenho certeza que será justamente esse pessoal globalista aqui do Ocidente, da ONU. Por quê? Porque todas as coisas que eles estão fazendo apontam para um domínio social e também uma perseguição religiosa. A Agenda 2030, para quem não sabe, é um conjunto de 17 ODSs. O que são ODSs? São os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis que a ONU separou. Dentro dessas 17 ODSs, esses objetivos, nós temos 169 ações que a ONU pretende tomar para alcançar esses objetivos. Mas as pessoas, claro, elas não fazem ideia do perigo que há, porque é apresentado de uma forma muito fofa, muito bonita, né? Parece uma coisa muito boa. Eles colocam nomes, eles fazem uma propaganda como que fosse algo maravilhoso. E se você for contra isso, você é um doido, psicopata. Você é uma pessoa má. Você não tem noção do que é bom. Eles colocam isso em desenhos, eles colocam essas coisas em séries, em novelas. Eles utilizam diversas empresas para propagar isso. E claro, as pessoas vão associando isso no dia a dia como se fosse algo natural. Por isso as pessoas estão bebendo dessa água
e terão a dor de barriga mais tarde apenas. Só vão perceber que a água estava barrenta mais tarde quando vier a dor de barriga. Então, rapidamente, eu quero só falar de alguns dos pontos aqui, de cada um dos pontos, para você ter uma ideia de como isso é ruim. Mas você deveria se aprofundar nesse tema. Você deveria falar sobre isso. Você deveria, se você é cristão, você deveria falar para os outros crentes, porque está vindo aí, é para 2030, é uma agenda. Em 2030, todas essas 17 ODS, todos esses 17 objetivos, a ONU deseja alcançar. Eu já falei da ONU aqui em vários outros vídeos, como a ONU, na verdade, uma inimiga do Ocidente, uma inimiga dos cristãos, uma inimiga da sociedade. Então vamos lá rapidamente. O primeiro ponto, o primeiro ODS, eles colocam com o nome é o fim da pobreza. Claro, dentro dessa ODS, eles têm algumas outras coisas que eles vão fazer. Para se alcançar o fim da pobreza, eles têm alguns objetivos que eles não divulgam tanto. Eu não vou falar de cada objetivo, mas eu quero só te falar, te dar uma coisa para você pensar. Como eles pretendem acabar com a pobreza? Ora, diversas vezes a ONU já disse que existe um custo para se acabar com a pobreza. A ONU mais de uma vez já disse que o dinheiro resolveria a questão da pobreza. O Elon Musk, que é extremamente rico e ele não é apesar de ser um progressista, o Elon Musk não é uma pessoa de direita, ele é um progressista. Mesmo assim, ele não é bobo e ele já ofereceu esse dinheiro, já disse, olha, me digam quanto que é e eu pago. Ele sabe que tem coisa muito errada aí e ele também será prejudicado provavelmente, por isso ele não se dobra à ONU. Ou seja, a ONU diz que precisa de dinheiro, mas a verdade não é essa, o plano é outro. Eles vão implementar, a ideia deles é implementar um sistema comunista, na verdade um sistema socialista, porque o socialismo seria apenas uma fase para o comunismo, e o comunismo é algo que nunca será alcançado, porque uma vez no poder, o dono do poder nunca entrega. Se você quer saber melhor o que é comunismo e socialismo, deixe aqui no comentário para mim, para eu fazer um vídeo explicando melhor a diferença de socialismo, comunismo, como se dá cada etapa, tá certo? E se você sabe, deixa aqui para mim para eu ver se você sabe mesmo no comentário. Vamos lá então. Esse primeiro ponto é erradicar a pobreza. Ora, se eles já calcularam o valor, se eles já disseram que existe um custo, eles sabem qual é o custo, mas não aceitam o dinheiro, então como eles pretendem acabar com a pobreza? Ao longo das outras ODS, ao longo dos outros objetivos, nós vamos vendo que, na verdade, eles não pretendem acabar com a pobreza. Eles pretendem, primeiro, diminuir a quantidade de pobres. Veja, não é acabar com a pobreza, é diminuir a quantidade de pobres e não é tirando eles da pobreza. É de uma outra forma que eu vou deixar você pensar um pouco como seria. O outro ponto é o seguinte. Sim, eles pretendem fazer com que as pessoas pareçam que não tenha tantos pobres mais. Por quê? Porque eles, mais para frente, vamos falar sobre reduzir a desigualdade. E aí esse ponto é muito inteligente. Por quê? Como eles vão reduzir a desigualdade? Fazendo como o Lula já fez aqui no Brasil. Como é que o Lula tirou milhões de pessoas da linha da pobreza, da miséria? Simples. Ele mudou a estratégia de classificação de pobreza. Então, ele apenas mudando como se classifica um pobre, ele tirou várias pessoas que na antiga classificação eram pobres, mas na nova classificação não eram mais pobres. Pronto, problema resolvido. O outro ponto vamos falar sobre fome zero e agricultura sustentável. Mas como se dará essa ideia de fome zero e agricultura sustentável? O que eles pretendem com isso? Ora, você já deve ter visto quais serão os cardápios daqui a alguns anos. Alimento de insetos, né? Farinha feita de minhoca, grilo cozido, gafanhoto. Diversos artistas que estão espalhando as ideias da ONU estão mostrando como é bom e saudável comer insetos. Cada vez mais, universidades trabalhando em pesquisas de inseto como alimento. Mais do que isso, além disso, também teremos a comida, essa comida feita em laboratório, que não é nem de inseto, mas é uma comida artificial, é uma comida sintética, na verdade não é carne. Ora, eu vou te falar uma coisa, de verdade, eu vou confessar um negócio aqui. Eu não vejo problema em comer inseto, de verdade. Na verdade, quando eu vejo esse pessoal comendo, ali no espetinho, e parece meio crocante, dá até vontade de experimentar. Juro pra você, eu não vejo problema nenhum em comer inseto. A questão é obrigar as pessoas a viverem de inseto.
Sim, eles pretendem tirar a carne do cardápio. Nós já vemos o absurdo que eles estão fazendo, declarando que carne faz mal. Falando primeiro que a vaca, criação de gado, está destruindo o planeta, né? O peito da vaca está abrindo o buraco da camada de ozônio. E eles estão com isso querendo o quê? Cancelar a alimentação por carne. A alimentação por carne é a alimentação mais saudável que existe. Existem várias pesquisas que dizem que o ser humano só é inteligente porque ele come carne e carne cozida, né? Os animais comem carne crua, o ser humano pode cozer a sua carne e por isso nós somos mais inteligentes. O nosso cérebro é mais desenvolvido porque nós comemos carne cozida e eles pretendem tirar a carne das nossas refeições, da nossa vida. É um absurdo isso. Claro que por trás disso está apenas a dominação. É proibir que países como o Brasil, outros países que produzem alimento, eles deixem de ser esses grandes produtores, porque o Brasil tem muito poder. Claro que o Brasil é irrelevante dentro de uma guerra, mas dentro de uma produção de alimentos, o Brasil é extremamente importante. E eles não querem que países como o Brasil tenham este poder de dizer quem vai comer. Eles têm que dizer isso. Em qualquer lugar se pode criar insetos, né? Mas carne mesmo, comida de verdade, é só em países que têm um lugar bem preparado. O terceiro ponto é saúde e bem-estar. E aí você vai dizer, poxa vida, saúde e bem-estar é algo que a gente quer ter. É claro que a gente quer ter. Mas o que eles querem com isso? Eles querem controlar todo o sistema de saúde e como a saúde vai funcionar. Eles querem, por meio da saúde, estabelecer regras de controle. Nós vimos isso acontecer como uma espécie de preparação, uma espécie de teste para ver como as pessoas aceitariam durante a pandemia. Durante a pandemia, foi a ONU que deu as diretrizes do que deveria ser feito. Todos os países adotaram máscaras, todos os países tiveram a vacinação obrigatória, todos os países colocaram limitação nas pessoas, não podia entrar em certos lugares, não podia trabalhar em certas coisas. Então, o que eles querem com isso não é saúde. Se fosse saúde, a pandemia teria sido levada de uma forma diferente. O que eles querem é controle. O que eles querem, no final, sempre é controle, controlar a sociedade. E aí nós temos a educação de qualidade, que é o nosso quarto ponto. E aí, você já deve imaginar o que é educação de qualidade para eles, né? É a doutrinação massiva. Você acha que é uma porcaria o ensino no Brasil? Eu também. Não só acho, eu tenho certeza. Mas não é apenas no Brasil, não. Em vários outros países, lamentavelmente, as universidades viraram uma porcaria, apenas doutrinação, né? Os jovens vão para as universidades apenas para usar drogas e se tornarem militantes. E as escolas, cada vez mais cedo, os alunos começam a receber a porcariada doutrinária, né? O marxismo chegando aí nas criancinhas. Claro, a ideia deles, desde o primeiro ponto, é enfraquecer as pessoas, tornando elas cada vez mais imbecilizadas para facilitar a dominação. No fim, todos os pontos só apontam para um lugar: dominação. No quinto ponto, nós temos a igualdade de gênero. E talvez você até pense que igualdade de gênero é uma coisa positiva. Por quê? Porque eles vão acabar com o machismo e, claro, também deveria acabar com o feminismo. Então, as pessoas seriam iguais, certo? Errado. Não é isso que eles pretendem. O que eles pretendem é acabar com as famílias. Veja, quando eles falam em igualdade de gênero, eles não estão falando em equiparar homens e mulheres no mesmo patamar. Eles estão falando em acabar com a ideia de homem e de mulher. É simplesmente tirar essa ideia. É simplesmente abraçar o que já foi dito, o que é dito pelas feministas há muitos anos. Homem e mulher não existe. E, a longo prazo, a ideia é acabar com as famílias, acabar com casamentos, acabar com a produção de homens e mulheres, apenas seres humanos, apenas gado, apenas um povinho para ser dominado e levado para onde eles querem. No fim, eu nem digo que esse pessoal é de fato marxista. Não, eles não são. Não acredito que sejam. Mas eles vão utilizar o marxismo como estratégia de dominação. E o marxismo diz isso abertamente, né, que a família é um problema e tem que ser
erradicada. E aí nós temos, no sexto ponto, água potável e saneamento. Ora, o que eles querem falar aí? Eles querem falar de água manipulada. Sim, não só manipulada, mas água com valor. Sabe aquela história de que a água está acabando no mundo? Aquela história de que você cortar, desmatar e tal, as calotas polares, o aquecimento global, a água está indo embora. Nós estamos matando o planeta. É uma grande mentira, tá? Isso não é verdade. Não tem como a água acabar no mundo. Não tem como acabar. É impossível isso. Já foi provado várias vezes, vários cientistas já falaram disso, que nós temos lençóis freáticos muito, mas muito mesmo, debaixo da terra. E qualquer governo pode muito bem. A África hoje só é seca porque o governo não toma essa iniciativa de furar e encontrar esses lençóis e dar água para o povo. Então, a água não vai acabar. Mesmo que a água doce que nós temos, ela pudesse acabar, Israel já desenvolveu uma forma de tirar esse sal da água e torná-la água doce, água potável. E nem é caro, é possível se fazer. É possível se tratar a água salgada para a utilização. Então, não, a água não vai acabar. O que eles querem, mais uma vez, como sempre, domínio global. É dominar as pessoas, é colocar o medo, é fazer com que você acredite que você está destruindo o planeta e você precisa parar de fazer certas coisas. No sétimo ponto, nós temos energia limpa e acessível. E agora, meu querido, eu vou te contar um outro segredo. Você está sendo muito enganado, tá? Primeiro, a água não vai acabar. Segundo, não existe energia limpa. Não existe energia limpa, tá? Nós pegamos aí eles falando muito sobre nós temos a questão do petróleo, o combustível fóssil, quando vocês estão utilizando combustível fóssil, estão destruindo o planeta e tal. Ora, quando eles criam, por exemplo, um carro elétrico que vai andar com uma bateria, essa bateria vai ser depois carregada por um aparelho que funciona à base de combustível fóssil, tá? Muitas coisas nós só temos acesso por causa do combustível fóssil. Tirar o combustível fóssil é tirar o acesso que você tem a diversas coisas. A questão do combustível, mais uma vez, é a mesma questão da alimentação. Lembra que eu falei que eles querem acabar com o consumo de carne, porque eles não querem que países tenham o poder de alimentar ou não alguém? Pois bem, a questão do combustível também. Eles não querem que países possam alimentar ou não outros países com energia. Ter esse domínio da energia é algo poderosíssimo, mas vale você ter o controle do petróleo do que de bombas atômicas. É isso mesmo. Então, mais uma vez, esse é o plano. Não existe, vou repetir, não existe energia limpa. Por mais que você diga, energia eólica, energia solar, sim, mas todas essas coisas, todos esses equipamentos que são utilizados para produzir essa energia, depois devem ser descartados. E eles vão ser descartados na natureza, como qualquer outra coisa. A energia mais limpa que se tem, limpa porque ela, com menos recursos, você tem mais energia, é a energia nuclear, que eles não querem deixar outros países terem acesso. Logo, o plano não é dar energia barata, tá certo? O plano é, diga comigo, repita comigo, dominação. O outro objetivo é o trabalho decente, o crescimento econômico. Ora, você deve ter visto já como que as novas tecnologias de inteligência artificial estão tomando espaço em vários setores. Eu não digo que isso é ruim, tá? Sempre que um trabalho cai porque uma tecnologia melhorou, você tem outros trabalhos. Por exemplo, quando acabaram as blockbusters, as locadoras de filmes, acabaram por quê? Porque começaram os aplicativos, começaram os streams, né? Netflix e outros e tal. E muitas pessoas perderam emprego nas suas locadoras, fecharam, perderam seus negócios, né? O mercado de locadoras todo acabou. Porém, se criou mercados muito maiores que empregaram muito mais pessoas e trouxeram ainda facilidade, comodidade para as nossas vidas. Então, sempre que a tecnologia tira um emprego, ela cria outros. Então, não acredito que a tecnologia é o problema. Mas
eles próprios já disseram, já existe um artigo dizendo que até 2030, até 2005, já existe um artigo dizendo que a nova espécie humana será o homem inútil, né? Aquele homem que ele não terá mais um emprego. O Elon Musk já falou que ele acredita que no futuro será necessário uma renda básica para todas as pessoas. Por quê? Porque não haverá emprego e você tem que sustentar essas pessoas. There will be fewer and fewer jobs that a robot cannot do better. What to do about mass unemployment? This is going to be a massive social challenge. And I think ultimately we will have to have some kind of universal basic income. I don't think we're going to have a choice. Universal basic income. Universal basic income, I think it's going to be necessary. So it means that unemployed people will be paid across the globe. Yeah. Because there is no job, machine, robot is taking over. That's simply and I want to be clear that these are not things that I think that I wish would happen. These are simply things that I think probably will happen. Ora, a ONU, no mesmo ponto que ela disse que haverá um emprego melhor, uma qualidade de vida melhor, ela também disse que vai acabar com a pobreza. Então, essas pessoas que não vão trabalhar, elas terão que ter essa renda universal, básica, certo? Para acabar com a pobreza. Ou eles terão que acabar com a quantidade de pessoas, mais uma vez, e apenas aqueles que têm um emprego, que servem de alguma forma, é que poderão continuar, entende? O número de pessoas necessariamente nos planos da ONU tem que diminuir. Se continuar esse número de pessoas, o emprego reduzir, é claro que nós teremos um problema aí. Então, tudo aponta para essas coisas. O 9º ponto é a indústria, a inovação e a infraestrutura. Claro que eles já pensaram nas grandes construções. Na China, se constrói uma cidade em semanas. Grandes cidades são construídas muito rápido. Porém, cidades fantasmas. Porque a China tem um negócio de aplicar o dinheiro em imóveis. E aí, eles fazem muitos imóveis, mas o número de pessoas para morar é cada vez menor. Bom, o que eles pretendem, então, com essa ideia aí? É a ideia de você não mais se locomover. É você acabar com o transporte, tá certo? Indústria, a inovação e infraestrutura vai acabar com o transporte público. Já foi dito que um dos planos é que as pessoas possam viajar menos, é que as pessoas façam menos viagem. Existe um número já de viagens de avião que eles garantem que cada pessoa vai poder fazer. Uma viagem curta, poucas viagens por ano. Aos poucos eles vão tirar também a locomoção por carros, porque o combustível fóssil ele vai ser cada vez mais proibido e, enfim, aos poucos vai limitar o espaço que você vive, o lugar que você vive. Então, as pessoas terão que se acomodar em lugares únicos, em cidades pequenas, em cidades que estão cada vez mais colocando as pessoas em cubículos menores. Ou seja, no futuro, provavelmente, os apartamentos serão gavetas, onde as pessoas apenas dormirão. O 10º ponto é a redução da desigualdade. E aí nós entramos no primeiro ponto, né, que é acabar com a pobreza. Como que você vai acabar com a desigualdade? É simples. Lá na Venezuela, o Nicolás Maduro, ele diminuiu muito a desigualdade. O que ele fez? Ele tornou todo mundo pobre por igual. Mas eles pretendem acabar com a pobreza. Então, o que eles vão fazer? Provavelmente vão mudar a classificação de pobres, né? Pobre será uma outra coisa e não a classificação não será a mesma que é hoje. Então, você não vai dizer que existem pobres. Existe outro grupo de pessoas que não é mais o pobre. O tópico 11 tem a ver com o tópico 9, né? O tópico 11 seria cidades e comunidades sustentáveis. Como eu falei, a ideia da indústria, da inovação, das estruturas, é colocar todas as pessoas confinadas em pequenas cidades prontas, preparadas para aprisionar as pessoas, remover transporte, viagens, carros, essas coisas. O combustível vai desaparecer, né? Então, eles vão, a partir daí, vigiar as pessoas. Eles vão começar a dizer que vão manter todas as pessoas em segurança, que na verdade vai ser o que a China já faz, né? Colocar câmeras em todos os lugares. Então, manter todas as pessoas como prisioneiros, né?
as pessoas vão se sentir, algumas vão se sentir protegidas, algumas, aqueles que gostam de andar na linha do governo, o cidadão médio, aquele que não entende o que está acontecendo, ele vai ser facilmente manipulado e ele não vai entender que está numa prisão, simplesmente isso. Ele vai estar numa prisão e vai agradecer. É interessante o que vem sendo dito pelo Klaus Schwab, que é o fundador do Fórum Econômico Mundial. O Fórum Econômico Mundial é um agente da ONU, um braço da ONU para levar adiante essas 17 ODS. E ele fala que no futuro você não terá nada e será feliz. A ideia é que nós não vamos mais comprar, nós vamos apenas alugar. Você sabia que na China é exatamente assim? Na China você não pode comprar uma casa, você não compra um apartamento, você não compra um terreno, não existe propriedade privada na China. Na China você paga um aluguel, você paga uma licença para você morar, para você utilizar aquele espaço. Paga para o governo é dono de tudo. E quando vence, você paga de novo, ou se o governo não quiser manter o contrato com você, você simplesmente está no olho da rua. Na China não existe propriedade privada, não existe herança. Então, um dos motivos para o governo fazer isso é que aquela casa que você mora, quando você morre, não fica para os seus filhos. Não é sua, não é propriedade privada. O tópico 12 fala de consumo e produção responsável. Claro que ele está ligado com os demais, né? O tópico 2, que fala sobre a fome zero, a agricultura sustentável e tal, né? Então você vai produzir, vai ter que ser consumido e produzido com responsabilidade. Só coisas que podem ser recicladas, insetos, enfim, todas essas coisas. Claro que também o sistema monetário que vai para o saco, né? Vai para o brejo. Essa ideia de dinheiro, de você poder acumular riqueza, tudo isso vai para o saco. A produção responsável quer dizer que você só pode produzir até certo ponto, o que é, na verdade, o que eles já tentam fazer, regulamentando, tentando impedir que as pessoas possam criar gado, possam plantar diversas coisas, né? Se você olhar na Europa, isso está acontecendo com uma força enorme, ao ponto de lá os agricultores se rebelarem contra o governo. Já passou da hora de acontecer isso no Brasil também, né? O tópico 13 fala de ação contra mudança global do clima. Isso é uma das coisas que a ONU e os governos mais estão batendo para forçar as pessoas a aceitar essas 17 ODS, né? Então, essa agenda climática, esses militantes do clima, eles fazem de tudo para acusar você de ser um destruidor do planeta. O ser humano sempre é tratado como o destruidor do planeta. Escuta, deixa eu falar uma coisa para você. Se você, ser humano, for colocado sem roupa, sem nada, já assistiu aquele programa Largados e Pelados? Né, que eles têm que ficar lá e se virar com nada. Você, saudável, se você for colocado no meio do mato, no meio da mata amazônica, tudo lá, absolutamente tudo lá vai tentar te matar. A mãe natureza é cruel e má. A natureza quer matar o ser humano. A coisa mais perigosa na natureza é a natureza. Uma das coisas que eu acho mais engraçadas é naquele filme do Madagascar, quando eles estão lá na mata e eles começam a ver os animaizinhos sendo comidos. Eles tentam até salvar um patinho, colocam na água e o crocodilo vem e come o patinho. É exatamente isso, a natureza é violenta, tá? Nós não somos os grandes destruidores do mundo, do planeta. Não, isso é mentira inventada pelos globalistas que querem colocar a sua tirania climática, tá? Então, tudo isso é apenas para dominar a sociedade. O tópico 14 fala da vida na água. E aí você me diz, cara, como que eles vão utilizar vida na água para um plano de dominação? Ora, eles vão fazer exatamente o que eles já falaram que ia fazer em outros pontos, né? Lá no tópico 6, por exemplo, eles falam sobre água potável e saneamento. É justamente essa ideia de proteger. Eles vão dizer que vão proteger os oceanos, os rios, né? E o que eles vão fazer, na verdade? Eles vão impedir a pesca, vão impedir a perfuração de petróleo, eles vão impedir que você navegue para outros lugares, né? Então, dominar os mares é algo muito importante. Sabe, muitos cientistas falam já sobre essa besteira que falam
falam da Amazônia, né? Algumas pessoas falam da Amazônia, os globalistas falam assim, nós temos que proteger a Amazônia, tomando do Brasil a Amazônia, porque a Amazônia é o pulmão do planeta. É uma grande mentira. Muitos cientistas falam que o pulmão do planeta são os oceanos. E logo, essa ideia de falar que a Amazônia é o pulmão do planeta, logo vai mudar para os oceanos. Por quê? Porque assim que eles atingirem os objetivos de dominarem a Amazônia, então eles vão querer dominar também os oceanos. Na verdade, já é um objetivo dominar os oceanos. Eles só precisam depois colocar essa mesma base, essa mesma desculpa nos oceanos, tá? Você vai perceber que as desculpas vão mudando. Por exemplo, alguns anos atrás, eu me lembro que o que estava pairando era aquela história de aquecimento global. Você se lembra? Se você tiver mais de 30 anos, você se lembra. Hoje não tem mais aquecimento global. Hoje tem mudanças climáticas, porque engloba mais coisas, né? Então, às vezes esfria, às vezes esquenta. Eles não precisam provar que a Terra está aquecendo, porque não está. E eles podem englobar mais coisas. Então, é assim que eles vão fazer, mudando ponto a ponto para onde eles querem dominar, eles colocam a desculpa. O ponto 15, a ODS 15, aí fala de vida terrestre. E, claro, é exatamente o controle da Terra, justamente isso, né? Aquilo que eles já fazem no Brasil com muita força. No Brasil, existe o maior grupo de leis para a Terra, para controle da Terra, no mundo todo. Só perde para a China, provavelmente. No Brasil, uma pessoa que mora lá no Amazonas, por exemplo, compra uma terra, compra uma fazenda, ela só pode utilizar 20% daquela fazenda. Imagina você comprar uma casa com 5 cômodos e você só pode usar 1 cômodo. Bem, é assim que funciona aqui no Brasil, lá no Amazonas. Então, eles controlam a terra, eles mandam na terra, e aí eles podem simplesmente desapropriar quem eles quiserem. Isso vai ficar não só no Amazonas, vai aumentar para todo o país. Aliás, a ideia seria para todo mundo. O tópico 16, a ODS 16, fala sobre paz, justiça e instituições eficazes. Eu não preciso nem falar para vocês que o que vai acontecer é que cada vez mais governos e instituições vão ficar como o nosso STF. Essas seriam as instituições eficazes, né? Aqui no Brasil, essa narrativa já pega, né? Que nós temos instituições fortes. Você não pode nem ofendê-las. Ofender a instituição é um ataque à democracia. E aí, fechando a ODS 17, parcerias e meios de implementação. Claro que está falando sobre o governo mundial. Claro, eu já falo nos meus vídeos sobre escatologia. Não acredito em governo mundial. Eu acredito em tentativa de governo mundial. Então, eu creio sim que existem grupos querendo dominar o mundo. Existem 3 grandes grupos querendo dominar o mundo. Existem os eurasianos, que é a Rússia e a China. Existem os árabes, os muçulmanos. Eles desejam também dominar o mundo. E nós temos os globalistas, nós temos os nossos próprios aqui no Ocidente, os nossos dominadores, para chamar de nossos, né? Todos eles querem dominar o mundo. Eles se ajudam em determinadas coisas, mas não, eles não estão juntos. Não, eles não se gostam. Eles querem um dominar sobre o outro. Isso não vai acontecer, tá? Tem que ter guerra e o mundo vai ser destruído, mas eles não vão conseguir dominar, a não ser que um destrua o outro. Não vai acontecer isso. Acredito fielmente que o anticristo vem, como eu falo nos meus vídeos de escatologia, o anticristo vem dos muçulmanos, ele vem para o Oriente, ele vem para os judeus, e os cristãos aqui na Europa, aqui no Ocidente, aqui no Brasil, nas Américas, os cristãos serão perseguidos pelos globalistas, pelos comunistas, tá? Os globalistas utilizando os comunistas. Nisso eu creio com muita força, tá bom? Então, os crentes deveriam estar prestando atenção nessas ODSs da ONU. A ONU não é o anticristo, mas a ONU, com certeza, é uma instituição demoníaca, diabólica, que tem um plano diabólico de dominação global para nós, e eles estão muito próximos de implantar. Estamos em 2024. Daqui a 6 anos, eles dizem que essas coisas estarão acontecendo. Cuidado, divulgue esse vídeo, manda para outra pessoa, abra os seus olhos, comece a falar disso
Eu não acredito que nós vamos conseguir impedir essas coisas. Muitas empresas e governos já estão aparelhados, mas nós temos que, pelo menos, nos preparar, tá certo? Curte esse vídeo, deixa um comentário para mim, manda para outra pessoa. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve neste canal. Até um próximo vídeo, que Deus abençoe sua vida.